Continuação da exposição da aula sobre cultura do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. A filosofia é um meio de você criar uma estrutura conceptual que possa abarcar e transcender a estrutura das modas culturais vigentes. Nesse sentido, a filosofia é desaculturante. Você vai tentar enxergar acima do horizonte da cultura em que você está. Para fazer isso, a primeira coisa é você aprender a recuperar as possibilidades cognitivas e intelectivas de outras épocas que foram perdidas. Como é que você faz isso? Em primeiro lugar, você precisa ter os materiais à sua disposição. Você precisa ter os textos, os documentos, aquilo que se passou num lugar, por exemplo. E você vai precisar em seguida fazer um esforço imaginativo que lhe permita não compreender os autores antigos como eles mesmos se compreendiam, mas compreender a sua própria situação como eles a compreenderiam. Se você vai estudar, por exemplo, Platão, desde o ponto de vista da cultura contemporânea, você nunca vai entender Platão. Vou dizer por quê. No século XX, nós passamos por uma espécie de mutação cultural importante, mas agora nós estamos passando por uma gigantesca. Uma é o seguinte: toda cultura moderna, sociedade moderna, é determinada por um fator chamado tecnologia. O impacto da tecnologia na sociedade e na cultura só foi sendo percebido e integrado na consciência humana aos poucos. Isso quer dizer que nós estamos na civilização tecnológica? Não estamos ainda. A tecnologia decide e determina na maior parte, uma parte importante dos processos sociais, mas não determina todos. Ainda tem muita coisa que é baseada em processos que não tem nada a ver com tecnologia. Por exemplo, você vê um número enorme de pessoas que são religiosas. Elas estão vivendo, pelo menos parcialmente, dentro de uma atmosfera cultural onde a tecnologia não tem nada a ver com a história. A tecnologia não é nem contra nem a favor. Isso aí é um outro departamento. Mas uma coisa é você viver num universo onde você acredita que existe um Deus que criou o mundo e que vai levar o processo da história do mundo até uma certa meta, na qual haverá o fim desse mundo e a passagem de tudo para a escala da eternidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você viver dentro de um mundo onde tudo é um problema tecnológico. Na medida em que o impacto da tecnologia na sociedade aumenta, a tendência da cultura é encarar tudo sob a categoria da tecnologia. A primeira e mais imediata consequência que isso tem, imediata, não é rápido, isso leva muitas décadas, pelo menos, para que isso aconteça. A primeira consequência é que tudo aquilo que esteja fora da possibilidade de ação tecnológica acabe ficando fora da imaginação também. Porque se a tecnologia é a grande chave, então nós só vamos pensar naquilo que está ao alcance da tecnologia, ou que você supõe que possa estar ao alcance da tecnologia amanhã ou depois. Isso quer dizer que a esfera da ação material humana se torna de algum modo o horizonte último da realidade. Nada existe para além disso. É claro que existe uma esfera de ação muito grande na qual a ação tecnológica humana é viável. Digamos, todas as doenças atualmente existentes, nós podemos esperar que elas estão sendo curadas por meios tecnológicos. Que elas serão curadas por meios tecnológicos, mas não foram ainda. Nós podemos esperar isso e as pessoas têm essa esperança. Qualquer doença que você pegue, se não existe cura ainda, o que as pessoas fazem? Nós vamos sentar e esperar que pode ser dentro de 2, 3, 4, 5, 10, 20. Algum tempo depois elas descubram a cura para isso. Cada idético no mundo vive com essa ideia. Existe essa esfera da existência sujeita à ação tecnológica. Ela existe e ela é muito grande. Porém, se a tecnologia é a chave da existência, então, naturalmente, tudo aquilo que esteja fora da possibilidade teórica da ação tecnológica deixa de ter interesse para as pessoas. O mundo se torna como se fosse um laboratório, onde nós fazemos experimentos. Alguns podem dar certo, outros podem dar errado. Mas tudo aquilo que não possa ser objeto de experimento não interessa.
Isso quer dizer que dimensões inteiras da existência, onde a tecnologia não pode agir de maneira alguma, são tidas como inexistentes ou irrelevantes, a começar pelo fenômeno da morte. Hoje em dia as pessoas são incapazes de pensar a morte, exceto no sentido de viver um pouco mais, que é prolongar a existência humana. E prolongar a existência humana é uma possibilidade que a tecnologia tem, e de fato ela até tem feito isso, mas e a morte? Mais um dia, menos dia, você vai morrer. Então quer dizer, você vai viver um ano a mais ou um ano a menos e não vai mudar nada na estrutura da realidade. Isso quer dizer que o fenômeno da morte não pode ser objeto da ação tecnológica. Ele não tem conceito socialmente integrado. Então nós vivemos numa cultura sem morte. A morte durante séculos foi tema quase predominante da cultura. De repente não se fala mais. Só se fala de saúde, de prolongar a vida, etc., de eliminar as dores e assim por diante. Se você já entra na busca da cultura superior, numa situação assim definida, você já entra como um escotoma, você já tem um pedaço imenso da realidade que não existe para você. E que justamente o estudo superior, o estudo da filosofia, visará reconquistar para você. Fazer com que você se torne capaz de imaginar aquilo que dentro da sua cultura não é geralmente imaginado.